é aquela época do ano em que todos queremos ouvir uma boa história de fantasmas. Na Idade Média, muitos contos traziam significados ocultos e tentavam explicar o inexplicável para o público medieval. Alguns vêm das sagas Viking, outros foram escritos por membros da igreja e outros foram passados verbalmente através das famílias. Muitas histórias de fantasmas monásticos retratam uma pessoa morta implorando aos vivos por ajuda para amenizar seu sofrimento no além. Aqui estão algumas dessas histórias assustadoras sobre metamorfos, bruxas, fantasmas e demônios que teriam fascinado os ouvintes há mais de 1000 anos. Bem-vindo à loucura medieval. A Cabeça Sangrenta. O abade do 10º e 11º século e prolífico cronista Alfred de Ansham contou uma história sobre um santo chamado Edmund, que se entregou aos vikings. Edmund esperava impedi-los de invadir a costa inglesa, convertendo-os ao cristianismo. Mas eles apenas riram dele e, após torturarem Edmund, cortaram sua cabeça e a jogaram na floresta. Segundo os ritos da igreja da época, a cabeça precisava ser enterrada com o corpo para que a pessoa estivesse íntegra diante de Deus no dia do julgamento. Uma testemunha da execução sabia onde a cabeça havia sido lançada. Uma equipe de busca entrou na floresta e chamou pela alma de Edmund. Por fim, escutaram a resposta da cabeça. A cabeça estava sendo guardada por um lobo que impedia outros animais de se alimentarem dela. Depois de recuperada, a cabeça de Edmund foi sepultada como mártir. O domínio dos mortos. Um importante historiador do Sacro Império Romano, Thietmar de Mersburg, incluiu histórias de espíritos vingativos em seu Chronicon, que foi escrito no início do século XI. Ele disse, cito, "Minha sobrinha Brigad, a abadesa do mosteiro de Saint-Laurent, me contou esta história sobre o bispo Baudry de Utrecht. A igreja na cidade de Deventer havia sido parcialmente destruída pelos eslavos, então o bispo deu permissão para que fosse renovada e reconsagrada. Um padre foi colocado no comando da operação. Uma manhã, o padre presenciou pessoas mortas dentro da igreja cantando salmos e celebrando a missa. Ele contou ao bispo que ordenou ao padre para dormir dentro da igreja. Na noite seguinte, o padre se viu sendo fisicamente expulso da igreja pelos mortos, junto com a cama em que estava dormindo. Chateado e visivelmente abalado, o padre voltou ao bispo. Agora ele foi ordenado a espalhar água benta ao redor da igreja e se cercar de relíquias sagradas. Em hipótese alguma você deve deixar a igreja que está sob seus cuidados, disse-lhe o bispo. Com medo, mas determinado a cumprir seu dever, o padre ficou na igreja na noite seguinte e permaneceu acordado. Os mortos vieram e levantaram seu corpo antes de colocá-lo no altar. Então, eles acenderam um fogo ao redor dele e seguraram seu corpo até que ele queimasse até a morte nas chamas. Quando o bispo soube do ocorrido, ordenou uma missa penitencial por 3 dias. Dessa forma, o padre receberia a ajuda necessária para que sua alma entrasse no céu. Um visitante demoníaco. O cronista beneditino francês Rodolphus Glaber começou seu relato da história da Borgonha e da França em 1028. Incluiu esta vívida história de sua própria experiência ao encontrar o diabo. O monge Rodolphus estava hospedado no mosteiro de Saint-Lega em Chamcourt. Era pouco antes das matinas, na escuridão da madrugada. Um homem pequeno e encolhido se aproximou dele ao pé da cama. A figura tinha uma aparência assustadora. Ele era de tamanho médio, com um pescoço magro, um rosto emaciado e olhos negros como carvão. A testa era profundamente vincada e marcada, o nariz era fino e ele tinha uma boca larga com lábios flácidos. Ele tinha uma barba semelhante à de um bode espalhada sobre o queixo pontudo, e suas orelhas também eram pontudas e peludas. Seu cabelo estava emaranhado e em pé, e ele tinha dentes como um cachorro. A cabeça era fina, o peito inchado. Ele tinha as costas curvadas e as pernas trêmulas. Suas roupas estavam sujas e todo o seu corpo tremia. Ele agarrou a cabeceira da cama e de repente bateu nela e disse: "Você não vai ficar aqui por mais tempo."
Rodolphus acordou em terror e o espectro ainda estava lá. Rangeu os dentes, repetindo a mesma coisa várias e várias vezes. Você não vai ficar aqui por mais tempo. O monge pulou da cama e correu em direção ao altar do bendito Pai Bento. Uma vez lá, ele se prostrou e ficou lá aterrorizado por um longo tempo. Rodolphus tentou recordar todas as sérias transgressões cometidas durante sua vida. Ele se deu conta de que raramente se arrependeu por medo e amor à santidade de Deus. Então, enquanto ele estava ali desolado e confuso, ele repetiu: Ó Senhor que veio para salvar nós pecadores, tenha piedade de mim em sua grande misericórdia. O presente de cobras e sapos. Cesários de Heisterbach foi um monge cisterciense que contou essa história em seu livro sobre ensinamentos cristãos e integridade. Um cavaleiro faleceu deixando todos os seus bens para seu filho. Sua fortuna foi acumulada através de empréstimos. Uma noite ele foi até a porta do seu filho e bateu nela com ousadia. Um servo perguntou por que ele estava batendo. O cavaleiro deu seu nome e respondeu: Eu sou seu senhor, deixe-me entrar. O servo espiou para fora e, embora reconhecesse o espírito, recusou-lhe a entrada dizendo que meu mestre está morto. O cavaleiro espectral continuou a bater, mas o servo recusou abrir a porta. Então ele exigiu que o servo leve minha comida, que são esses peixes, para meu filho. Vou deixá-los pendurados aqui na maçaneta da porta. Na manhã seguinte, seu filho encontrou uma série de cobras e sapos amarrados juntos, se contorcendo na porta. Agora sabemos que essa é a subsistência supostamente oferecida no inferno, cozida em enxofre flamejante. A Bruxa de Berkeley. As mulheres eram frequentemente retratadas como astutas e malvadas durante a Idade Média. Em histórias, elas eram comumente retratadas como concubinas, bruxas e místicas. William de Berkeley registrou essa história no século XI. Uma mulher praticava as artes obscuras de adivinhação e previsão. Seu corvo de estimação fala com ela e ela percebe que isso é um presságio de sua morte. Ela é quase imediatamente informada sobre a morte de um de seus filhos. Ela reúne seus filhos restantes, que são uma freira e um monge, e os instrui sobre os ritos religiosos que eles devem realizar, para que ela seja poupada do tormento eterno nas chamas do inferno, com os monstros que ela adorava durante sua vida. Mas tudo é em vão. Os rituais falham e demônios ordenam que a mulher se levante de seu túmulo. Então ela é arrastada para onde um feroz cavalo preto a espera. O cavalo tem espinhos de ferro ao longo de todo o seu dorso, e ela é jogada sobre os ganchos e então levada embora. Um demônio no berço Walter Map era um clérigo no tribunal do século XII do rei inglês Henrique II. Na compilação Trinkets for the Court, escrita em 1180, algumas de suas histórias, como a próxima, são do sobrenatural. Um cavaleiro amava muito sua esposa de nobre nascimento. Na manhã após o nascimento de seu primeiro filho, o bebê foi encontrado com a garganta cortada. A mesma coisa aconteceu com o segundo e terceiro filho deles. Enquanto sua esposa estava grávida do quarto bebê, o casal estava compreensivelmente com medo e jejuaram e oraram muitas vezes. O menino nasceu em segurança, e fogueiras e velas foram acesas ao redor dele para protegê-lo enquanto a casa ficava de vigia. Então, um estranho cansado chegou. Ele procurou hospitalidade em nome de Deus, então foi bem-vindo, e também ficou de vigia. Quando a meia-noite chegou, todos haviam adormecido, exceto pelo estranho, que viu uma velha se aproximar do berço e pegar o bebê. Quando ela estava prestes a cortar a garganta da criança, o estranho a agarrou. Todos se reuniram para ver que a assassina era a mulher mais respeitada da cidade. Quando perguntaram o nome dela, ela não falou. O estranho declarou-a um demônio e marcou seu rosto com uma chave de igreja como sinal de sua maldade. Ele então fez com que eles fossem e trouxessem de volta a mulher que acreditavam se parecer com ela. A boa senhora foi chamada e ela se parecia exatamente com o demônio, até a marca de queimadura era a mesma. O estranho explicou que a verdadeira senhora é justa e amada por Deus. Portanto, os demônios estavam com ciúmes
e queriam arrastá-la para baixo com eles. Então enviaram uma alma corrompida à sua semelhança para cometer atos perversos sobre ela. Uma vez que foi descoberto e nomeado, o demônio voou pela janela gritando e uivando. O fantasma de uma formiga, William de Newbury, era um cônego agostiniano do século XII. Ele é uma das principais fontes de histórias sobre Revenants medievais. Aqui está uma de suas histórias sobre os mortos inquietos. Um homem de má conduta saiu da área de York e buscou refúgio no castelo de Anant. O senhor ofereceu-lhe um trabalho cuidando do tesouro e o homem começou a enriquecer. Ele tomou uma esposa para si e ficou dominado pelo ciúme dela. Fingindo estar viajando a negócios, o homem voltou sorrateiramente para casa com a ajuda de uma empregada e se escondeu no quarto. Ele se deitou em uma viga no sótão para observar o que sua esposa faria enquanto ele supostamente estivesse fora. Ele ficou horrorizado ao ver sua esposa fazendo amor com o jovem vizinho. Enfurecido, o homem caiu da viga e aterrissou entre o casal copulando. O jovem vizinho fugiu e então a esposa, muito astuta, foi ajudar o marido, mas ele a acusou de traição e a ameaçou com punição. Ela, por sua vez, o acusou de ser delirante e de ter algum tipo de doença. Os efeitos da queda fizeram o homem desmaiar e o padre foi chamado. Ele disse ao homem para se confessar e tomar a Eucaristia, mas ele recusou, dizendo que poderia esperar até amanhã. Mas o homem morreu naquela noite sem a graça da encomendação dos moribundos, embora tenha recebido um enterro adequado. Mas isso não fez diferença. Encorajado por Satanás, o corpo do homem deixava seu lugar de descanso todas as noites e vagava pelas casas, seguido pelo uivo terrível de uma matilha de cães. Todos tinham medo de serem atacados pelo monstro diabólico e não ousavam deixar suas casas do anoitecer até o amanhecer. Mas até mesmo trancar suas portas não fazia diferença, porque o ar estava envenenado pela carcaça. As pessoas começaram a adoecer e morrer porque haviam respirado a peste. A cidade logo ficou desolada. Os padres começaram a buscar ajuda para os moradores da cidade que restaram. No domingo de Ramos, após uma cerimônia religiosa, ele realizou uma reunião. 2 jovens cujo pai havia morrido por causa da peste decidiram agir desenterrando o cadáver doente e queimando-o. Armados com picaretas, os 2 irmãos foram ao cemitério e logo desenterraram o corpo. Eles descobriram que ele estava deformado e inchado com o rosto ampliado. Os homens começaram a golpear o cadáver. Tanto sangue fluiu do corpo que encharcou toda a terra ao redor do túmulo. Eles então perceberam que era um vampiro que estava sugando o sangue de todos os moradores da cidade. Enfurecidos, os irmãos arrastaram o corpo para fora da cidade e fizeram uma pira funerária. Eles sabiam que o corpo não queimaria sem removerem o coração, então um dos homens o alcançou, agarrou e jogou o cadáver nas chamas. Agora, com os restos finalmente destruídos, os irmãos retornaram ao padre. A peste foi dissipada e o herdeiro foi purgado, libertando a cidade. Para aqueles familiarizados com os contos de terror de Poe, Lovecraft e King, essas histórias podem não parecer muito assustadoras. Mas vale lembrar que as pessoas da Idade Média teriam ficado horrorizadas com a ideia de espíritos presos na Terra, incapazes de seguir em frente. Os medievais eram todos sobre religião e o futuro de suas almas mortais.